A questão indígena no Brasil tem passado por uma série de transformações. Na verdade, até o termo, você notou, parou de se usar índio para falar indígena. Isso mostra um avanço, inclusive, da organização dessas comunidades num debate que é tão importante. O papel da imprensa também sempre foi fundamental. Dos movimentos indígenas, por exemplo, na ditadura militar, há uma articulação muito mais recente que tem ganhado importância, que é o acampamento Terra Livre, que acontece há 21 anos aqui em Brasília. A gente vai debater como a imprensa tem se colocado também nessa questão da defesa dos povos originários, portanto, dos indígenas. E a nossa bancada vai ser muito especial para esse debate que a gente vai fazer. Agora, para o debate ficar ainda melhor, você sabe, deixe os comentários e conte para mais pessoas deste programa, não esqueça de compartilhar. César, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Vou apresentar os nossos convidados, então, para esse debate. Está com a gente a Mara Luque, ela é diretora de jornalismo do My News. Também está a Eliane Lucena, jornalista, e a Rosiane Carvalho. Ela é jornalista e repórter da Band News Difusora, e ela sempre participa aqui do My News, direto de Manaus. Mas hoje ela está aqui em Brasília, na capital federal. Rosiane, vou começar com você, então, já que você veio de Manaus para essa cobertura tão especial do acampamento Terra Livre, aconteceu recentemente aqui em Brasília, e eu queria te ouvir, nós vamos ter a oportunidade até de contrastar um pouco a evolução da cobertura jornalística nesse processo. Mas pelo acampamento, eu vou começar por essa pergunta, acho que é importante. O que é, afinal, o acampamento Terra Livre, Rosiane? Que a gente vê uma vez por ano acontecer as marchas, a imprensa noticia, acho que pontualmente, mas é uma organização importante que tem se consolidado, né? Sim, o acampamento Terra Livre, na minha opinião e na minha visão, é um momento de consolidação, de lutas, né, de demonstração. Eu estava falando para você de como a gente fica com a dificuldade no momento desse de trazer, de tirar uma liderança indígena, seja da PIB, da COIAB ou das outras organizações, para gravar fora, né, porque eles são extremamente organizados, eles estão ali não para fazer um momento de foto ou uma mera reivindicação, eles estão fazendo realmente reuniões e debates os mais avançados a respeito de democracia, de clima, de emergência climática, que a sociedade está fazendo nesse momento. Então, o que você procurar de mais avançado está acontecendo com o movimento indígena. Isso não está acontecendo hoje. E é por isso que eles estão avançados nesse ponto. Isso está acontecendo há 21 anos. A primeira reunião deles motiva a criação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E é um movimento que, quando a gente fala sobre esses espaços de mídia que estão mais avançados, nós, jornalistas, tendo um pouco mais de atenção, tentando compreender um pouco mais do que eles estão falando e tratando, na verdade, é um espaço que eles estão abrindo, construindo em busca de direitos, e isso vem de muito tempo, quando você lembra que quando o primeiro deputado federal, Juruna, ele era deputado federal e ele não consegue participar de reuniões na Europa, porque ele precisava de uma autorização do governo brasileiro, né? E aí a Constituição de 88 vem e faz toda uma alteração, né, em relação aos direitos desses povos indígenas, e, portanto, eles não são mais pessoas que precisam ser tuteladas pelo Estado, eles podem tomar decisão como eu, como você, né, de ir e vir e de lutar pelos seus direitos. A garantia hoje, né, que está sendo ameaçada na Constituição em relação à demarcação dos seus territórios, ela não é resultado de um entendimento da sociedade ou do parlamentar ou das pessoas que estavam naquele momento na Constituinte, dizendo vamos dar esses direitos para os indígenas. Ela é resultado de muito tempo de luta, de articulação, de organização dessas populações, para que naquele momento a gente tenha aquela imagem que é histórica do Krenak, né, pintando o rosto com um genipapo, mas de uma construção que garante a legislação que o Brasil tem hoje. O Brasil tem legislações avançadíssimas, de vanguarda, inclusive, por exemplo, de uma questão que nós já tratamos no My News, que é a questão dos direitos dos povos indígenas autônomos que optam pelo isolamento. O que nós temos hoje é um retrocesso cada vez pior na garantia desses direitos. Então, o acampamento Terra Livre é esse momento em que eles vêm sabendo do que eles já avançaram, né? Articular, estabelecer metas em uma série de questões que dizem respeito a eles, mas muitas delas dizem respeito à nossa própria sobrevivência, quando a gente começa a perceber a alteração climática, aumento de temperatura, que atinge rapidamente eles, mas que a gente já está sentindo, né, na pele,
todos nós, não só na Amazônia, né, em São Paulo, em todos os cantos do Brasil, na América Latina também. É muito importante, Rosiane. Eu quero fazer um registro histórico, Mara. A Rosiane, ela é uma defensora de que a imprensa tem um olhar mais detido à pauta indígena e à pauta amazônica. E ela, inclusive, sempre manda para o My News, né? Olha, temos que falar sobre esse assunto, sobre esse assunto. E a Mara sempre fala, a Rosiane é prioridade, a gente tem que colocar o tema da Amazônia em debate. Eu vejo que isso tem aumentado, mas com uma dificuldade, né? Eu acho que por isso o acampamento é tão importante, porque nessa época todo mundo noticia, sempre sai ali. Como é que é pelo a menos questão do acampamento nesse ano de COP no Brasil? Olha, eu penso que os debates eles estão assim, ainda mais articulados, ainda mais organizados, com falas diferenciadas esse ano. Para chegar à COP? Isso. Existe uma coisa... Isso. O debate mais sério, mais uma vez, a respeito de questão climática e da COP, que ela não é evento... A Marina Silva até falou nas falas, nas participações dela, né, no acampamento Terra Livre, nos debates relacionados a essas agendas. Ela fala, olha, a COP ela vai ser no Brasil, ela não é do Brasil, ela vai ser na Amazônia, mas ela não é da Amazônia, ela reúne falas, países, organizações de vários estados, várias nações, e as populações indígenas, as populações quilombolas. Há edições anteriores da COP, a gente pôde presenciar também com programas do My News que a gente fez, né, diretamente lá dos países que estavam recebendo esse evento. Eles conseguiram espaços mais ampliados para qualificar o debate e pressionar as decisões a respeito do clima, dos tomadores de decisão, né, dos chefes de Estado, né? Então, o que acontece é que nesse debate também eles estão colocando lideranças indígenas, quilombolas de outros países, né? Tem a COICA, que é uma organização que envolve lideranças de outros países, da Amazônia também, a Amazônia não é só do Brasil, e a Aliança Global, que eles falam, né? Que tem lideranças de países para além da América Latina. Então, de forma a pressionar que os representantes, os presidentes, os chefes de nação tomem decisões mais responsáveis e mais linkadas à realidade da questão climática, das mudanças que já estão ocorrendo no mundo todo, essas catástrofes, e que a gente já tem sido testemunha, que elas estão acontecendo cada vez de forma mais acelerada e atingindo um número maior de pessoas. Eliana, queria ouvir um pouco de você, da sua experiência. A Rosiane acho que fez um panorama bem interessante de como hoje está a articulação dos povos indígenas, está o acampamento Terra Livre. Você esteve no acampamento também este ano, foi lá ver um pouco o movimento e acompanhou surgir tudo isso, acompanhou inclusive esse movimento indígena na ditadura militar, né? Foi quando a gente começou, nós jornalistas aqui de Brasília, como a gente estava nas sucursais, né? A gente começou a receber muita denúncia de tudo que estava acontecendo naquela história de Brasil Grande, né? Vamos para a Amazônia, desbravar a Amazônia. E no meio disso, quer dizer, imagina uma redação com censor, né? Sem poder praticamente falar de política, nem de economia, né? E as denúncias começaram a chegar. Eu cobri o Ministério do Interior antigamente, né? Quando a gente começou, e um grupo de colegas também. E o que aconteceu? Começou a vir muita notícia. Olha, está abrindo ali a Cuiabá Santarém, aí tem uns índios lá isolados e tal, está morrendo todo mundo, né? Aí, tá o Paracanã, abrindo a Transamazônica. E tínhamos também a sorte de ter uma época que os jornais tinham mais assim, musculatura. Estrutura, né? Estrutura, aluga o avião e vai lá, né? Era essa história, a gente ia ver as coisas de perto. Conheci o Raoni em 73, foi quando a Brasília, Manaus, ela cortou o Parque do Xingu, sabe? Dentro, o coração assim, do Parque do Xingu. Então, a gente conheceu a realidade local, os paracanãs. Chegou a denúncia, aí começaram os sertanistas. As índias, tinha muito índio com doença venérea, né? Transmitida. Então, essas pautas que foram chegando, elas foram gerando um conhecimento muito grande da situação de fato que estava encoberta ali na Amazônia. Né? Você estava no Estadão à época. Estadão. Foram umas 2 décadas que a gente conseguiu. Você pega todo esse período e participou da criação do Parque Yanomami. Eu estava na FUNAI, foi quando eu saí do Estadão. Então, você pega toda essa história. Como é que você vê hoje, quer dizer, entre avanços e retrocessos? Olha, eu até já escrevi, fiz uma crônica um dia desse, que há mais tempo um pouco. Eu acho que me dá um orgulho tão grande
de muitas lideranças indígenas hoje em dia, de serem filhos, mas agora são até netos. De tipo uma Aritana, as filhas do Raoni, você sobe lá, você vai vendo como é que... E personagens fortes já naquela época. Né? O Raoni não mudou uma palavra, que eu digo assim, ele vai mudando o tema que ele vai sendo informado, que agora é a Foz da Amazônia, que agora é isso, mas de uma coerência, de uma fortaleza impressionante. Então, eu acho que o bastão está... Quando eu percebi, o bastão está nos filhos, nos netos, e eles têm... É muita gente. Ontem eu falei com a minha neta... Sucessão, né? E como é que é bonito isso, sabe? Porque é uma força danada. Porque quando começou essa batalha para os índios começarem aqui Brasília antes, vinha assim, índio Chavante está reclamando do Chavante, índio fulano, tá. Mas a articulação entre eles é que foi muito interessante, porque a igreja teve um papel muito importante. Sim, né? O CIMI teve um papel muito importante. CIMI, né? Verdade. Inclusive... O que é CIMI, gente? Conselho Indigenista Missionário. Muito bem, tá. Eu até um amigo meu fez um livro um tempo atrás, e quando ele entrou na parte da igreja, ele estava tão equivocado, que ele falava assim, para catequese. Mas não era. O CIMI não era catequese. Não escuta o que eu estou falando. Ele no livro. Ah, tá. Aí eu falei, não é isso não, você vai ter que mexer todo... Ajudei ele a mudar o capítulo, porque realmente era a voz do que não tinha voz, entendeu? A igreja era de uma ousadia, Dom Pedro Casadáliga, Dom Tomás Rodolino, essas pessoas todas, olha, pela Amazônia você tinha aqueles pontos que começam também, foram informantes importantíssimos para nós. E nós aqui ficamos numa situação delicada também, porque eu tinha o Estadão, é forte, a Folha era forte, mas eles odiavam a gente. Nós passamos a ter, porque a gente cobria também igreja, a gente cobria direitos humanos, era como se fosse um setor dentro do jornal, né? E tinha um general na FUNAI, na época, era o Bandeira de Mello, ele um dia teve uma entrevista assim, para a imprensa estrangeira, inclusive, e ele falou, ele não gostava de mim de jeito nenhum, ele falou assim, olha, você está muito bem informado, eu vou mandar seu nome para o SNI. Você imagina o que isso representava no 73. Na época, nossa. Né? Aí, toda a imprensa nacional, internacional, todo mundo, repórter do Estadão, ameaçada de ter um nome no SNI pelo general. Eu vivi uma situação delicada, não vou entrar, porque senão vou tomar muito tempo. Né? A gente não ter credencial para isso, credencial para aquilo. Tive uns problemas de medo também. Agora, todo esse processo, ele foi importante, como você estava falando, Rose, dessa mudança do ser tutelado para o ser agente, né? Que é o cidadão que está ali lutando por sua causa. Né? Olha, isso me impressiona muito. Eu estou, inclusive, muito emocionada de ouvir toda essa história. Conhecia de leituras de livros, sobretudo do Rubens Valente, né? Que ele reconta essa história por meio dos documentos disponibilizados depois da Comissão da Verdade, né? Em relação ao avanço da ditadura militar sobre a Amazônia e também de como esses bloqueios eram furados por pessoas não indígenas que conseguiam compreender de uma forma diferente, né, o que estava acontecendo. Eu digo isso, Mara, antes de entrar na questão, porque hoje você vê que muitas pessoas olham a Amazônia, de novo, como um novo Eldorado, inclusive a comunicação social, jornalistas. Né? Então você vai lá, faz uma expedição específica, uma matéria específica, isso é importante que aconteça, mas deixa aquilo ali, né, de uma forma diferente. A atuação compromissada, o compromisso de não indígenas e de jornalistas com essa questão, como aconteceu na ditadura militar, conseguiu realmente fazer a diferença no enfrentamento de algumas das violências, não todas, né? Não todas, né? Tem muita coisa que precisa de reparação, que precisa, inclusive, de registro histórico ainda, né? Como se não tivesse ocorrido algumas violências nesse período todo. Então, há esse ponto. Eu queria que você repetisse novamente. Não, esse processo que, enfim, com todas essas lutas, a participação do CIMI, a participação dos jornalistas, todo esse movimento que faz com que nessas décadas o indígena ele deixa de ser o ser tutelado para ser o ser cidadão. O agente que... Desculpa, eu só queria concluir, então, como é que dali começaram a se articular as primeiras. Ainda toda a história, faltou só esse pedacinho. Claro.
que foi através da igreja que ocorreram os primeiros encontros dos povos indígenas. Sim, né? o CIMI Do promove. O CIMI. Eu fui, teve fui o segundo foi lá no Cururu, lá nos... esqueci agora, deixa eu lembrar. Provavelmente. Munduruku. Ah, Munduruku. Mas foi tudo escondido, tinha que ser escondido, entendeu? Porque senão eles iam lá. Então sai Dom Pedro Casaldáliga no avião do Dom Tomás Boduino, que tinha um monomotor, e pega outro lá no Acre, pega não sei o quê. Os índios todos foram para essa reunião, a primeira reunião, a segunda. A primeira foi em Diamantino, outra missão. Gente, os índios tão assim, encantados uns com os outros, começando a troca. Né? A troca Inclusive, é impressionante. Grupos que guerreavam, né? Lá em Roraima, né? Macuxi e Wapixana, eles guerreavam, né? Se matavam ainda por algumas disputas, enfim. E em algum momento eles compreendem, por meio dessas reuniões, que elas não são tuteladas, elas são no estímulo de compreensão do outro, que eles precisavam se unir, e aí formam o Conselho Indígena de Roraima, que já tem mais de 53 anos a partir dessas reuniões, né? Mas que eles tinham um inimigo, na verdade, em comum, que era o não indígena, que estava matando a todos eles, né? Então, eu penso que esse processo que a Mara coloca de tutelado para cidadão é uma conquista deles próprios. E, nesse momento, honestamente, como repórter que cobre também, né, política, uma série de questões a partir de Manaus, da Amazônia, e a Amazônia é um território hoje politicamente muito dominado, né, pelo bolsonarismo, um domínio ideológico desse eleitor e tudo mais, inclusive com um ódio à realidade da Amazônia, um racismo contra os indígenas, eu consigo compreender que também de movimento social, eles são o movimento social mais articulado, que consegue emparedar um governo, por exemplo. Vamos dar o apoio a partir do momento que o Lula faz outros acenos, né, em relação à questão ambiental e à questão indígena, isso no período da disputa ainda. Se você colocar um pouquinho mais no momento do Bolsonaro também, era um movimento que conseguia se articular, fazer enfrentamentos, constranger o governo fora do país, né, em relação às suas pautas racistas, né, e que causaram muitas mortes durante a pandemia, sobretudo, mas de incentivo à invasão a esses territórios todos. Então, quando a gente chega, dá até para comparar, na minha opinião, do Lula 1, Lula 2, né, que tinha os movimentos sociais, há uma leitura clara que esses movimentos, quando entram no governo, assumindo cargos, passam por um processo de leitura de muita gente, de compreensão de cooptação, eles estão engessados, não vão mais para a rua porque eles estão no governo, né? O movimento indígena ocupou seus cargos, tem consciência que isso não é favor e que está abaixo, inclusive, a estrutura do que é necessário para organizar, do que tem de atraso. Eu penso que eles deram um ano, mais ou menos, de, olha, não vamos partir para cima, vamos ver se vocês conseguem nos atender em um ano. Eu lembro no My News, né, no finalzinho daquele ano, quando a gente faz um programa especial para fazer uma avaliação sobre o primeiro ano do governo Lula para a questão ambiental e para a questão indígena. A gente tinha aqui o Enoque Taurepang, que era um dos coordenadores do Conselho Indígena de Roraima, e ele fala, olha, acho que esse é o ponto final, nós temos que entender que nós somos um movimento indígena e temos de passar, o cargo não é favor, os nossos colegas indígenas precisam estar lá, né, tomando decisão, são preparados para isso, mas nós, como movimento, temos de cobrar. E eles passaram numa agenda de cobrança. No ano passado, o Lula não foi recebido no acampamento Terra Livre. Ele já vinha 2 ou 3 anos. Eles tomaram a decisão que eles iam até lá entregar a demanda para o presidente receber como presidente. Né? Esse ano, o Lula não foi novamente, e aí tem um capítulo ruim também para o governo, que é o primeiro ano do governo dele que ele não anuncia nenhuma demarcação de terra. E eles estão na construção das agendas do enfrentamento para ocupar esses espaços. Desproporcional, desnecessário aquela forma como eles são recebidos, porque eles não foram de surpresa. Esse acampamento acontece há 21 anos. A edição deste ano, ele é organizado com antecedência de 3 meses, respondendo a todos os órgãos, inclusive de segurança, a cada momento. Né? Então, não precisava daquilo, né? Não precisava daquela. Isso é só uma demonstração da forma racista, né, como o Estado trata os indígenas, e não é de agora, né, nas instituições, em todos os espaços. Imagina a violência quando não tem a câmera na frente, quando não está em frente ao Congresso Nacional. É só para a gente trazer esse episódio que a Rosiane está falando, foi o caso da deputada Célia Chacriabá,
que deu mais visibilidade, na verdade, porque ela também foi atingida por gás lacrimogênio ali, da PM do DF, Polícia Legislativa, acho que ainda não há uma clareza exatamente, mas da força policial que estava ali, e alguns dos indígenas entraram na região do Gramado e houve uma resposta muito dura com gás lacrimogênio, bomba de efeito moral. Então é este episódio que a Rosiane está fazendo referência, Mara, que a gente inclusive mostrou aqui no My News. Eu acho assim lamentável esse episódio, porque a questão indígena, ela vive um momento assim importantíssimo para a humanidade, não é só e o só entre aspas para as comunidades indígenas. É uma questão porque as terras demarcadas são os lugares. Uma vez em Londres eu vi o Sebastião Salgado falando isso, da questão de como são preservadas essas áreas mais preservadas. E num momento de emergência climática, num ano em que a COP vai ocorrer no Brasil, quer dizer, a COP não é do Brasil, mas uma vez que ela está aqui, todos têm acesso ao evento, que não teria em qualquer outro lugar mais distante, enfim, passa a ter, como na reunião do G20. Então, as pessoas que não iriam normalmente poderão ir, poderão participar. E aí você vê uma cena dessa, é uma coisa assim, meio chocante. Mas chocante. Foi ao longo, pelo menos desde que eu comecei a trabalhar nessa área, foram momentos assim terríveis, né? Agora, eu acho que estudos tem demais, mostrando que a questão das áreas indígenas, a contribuição delas agora para a questão do regime de chuvas, está tão comprovado, né? Está comprovado assim, onde tem área indígena descendo, venha... Né, essa questão toda do clima. Então, a questão do clima, agora, por outro lado, eu nunca vi um congresso, aí vem esse lado tão assustador, tão negacionista, né, porque eu venho do congresso de cobertura da Constituinte, né, que essa área toda de minorias, direitos humanos, índios, meio ambiente, foram conquistas incríveis, não foram fáceis, não. Mas era tanta gente também dedicada, e corre para... Estão tentando tirar o artigo tal, corre para aquela comissão, Roberto Freire, não sei quem, aquela turma toda, que foi um avanço, foi lindo. Nós chegamos na ECO 92, como, sabe, aquele negócio de ter uma belíssima Constituição nessas áreas, né? Agora, por coincidência, eu passei também, eu trabalhei tanto, eu passei uns anos no Congresso, que foi na hora que o Lula entrou. Eu fui para o Ministério do Meio Ambiente, fiquei indo muito ao Congresso. E eu fui percebendo o que estava acontecendo ali dentro, sabe? Como é que as comissões começaram os recém-eleitos começaram a ocupar cargos em pontos estratégicos, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão do Meio Ambiente, aquela luta de perceber uma assessoria caríssima para estar todo mundo, né, podendo discutir projetos que era... Olha, eu vi uma vez uma lista do que era para derrubar. É tudo que a gente conseguiu. O setor ruralista tinha tudo que tinha que tirar de novo, entendeu? Então foi uma luta esses anos ali de Congresso de ver essa tentativa toda de retrocesso, que agora eles são maioria, né? A gente falava a bancada da Bíblia, a bancada do tiro, a bancada da bala. Essas coisas. Mas isso não faz com que você tenha que ter uma mobilização social maior? Quer dizer, eles são maioria, mas quando você tem uma mobilização social, é uma forma de pressionar o Congresso, não? Volta àquele ponto que na minha opinião, a mobilização social mais organizada que a gente consegue perceber por meio do movimento indígena. Inclusive, essas pessoas que muitas vezes são ignoradas, as vozes no legislativo, enfim, em vários espaços na mídia, elas têm vozes que são ouvidas fora do país. Aí o país sofre pressão, isso foi desde sempre a demarcação de terras indígenas, como a terra Yanomami, né, o Vale do Javari, ela vem por meio dessas pressões internacionais que o Brasil sofre, né, em relação à agenda que esses povos conseguem articular internacionalmente. Então, por isso que eu vejo, infelizmente, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? A gente precisa de muita explicação para essa sociedade, mas quando você adentra, né, com essa chance que a gente tem por meio da profissão, né, do jornalismo, de observar a articulação, a forma como o movimento reage a isso, pensando, né, nos seus detalhes, né, pensando na invasão dos seus territórios,
Na educação escolar indígena, vocês terem uma ideia, a minha filha já concluiu as provas do primeiro bimestre, né, na escola que ela estuda em Manaus. Em várias comunidades indígenas, a aula não começou, né? Não tem nem contratação de professores, nem o material didático chegou. Num estado que teve suspensão de 2 anos seguidos por causa da pandemia. Né? Então, assim, você nega a educação. Eles têm lá um fórum agora que está sendo debatido, na liderança do professor Gessen Banil, que é um intelectual, é professor da pós-graduação de Ciência Política da UNB, mas é um militante da educação indígena também, então ele está lá liderando esses debates, que vão também tendo reuniões paralelas com o Ministério da Educação e tudo mais. Então, veja que é um movimento muito, muito organizado, que você não está conseguindo, a gente não consegue enxergar isso hoje nesse nível na sociedade civil. Então, eles estão salvando muita coisa nossa, inclusive o debate a respeito sério, mais responsável da emergência climática. Né? Eu queria introduzir aqui alguns nomes importantes, alguns personagens, que são, por exemplo, a primeira vez que nós temos o Ministério dos Povos Indígenas e a ministra é a Sônia Guajajara. Temos também no Congresso Nacional representantes indígenas, a Célia Chacriabá, que passou por esse lamentável episódio, e até tem a Silva Wayampi, que ela é também indígena e é de direita, é bolsonarista, o que dá uma complexidade ainda maior para esse debate. Mas o que eu queria te ouvir é, essas lideranças hoje estão sendo ministras e deputadas, isso é muito importante, né, Rosiane? Por mais que a Célia tenha passado por esse episódio tão constrangedor, ela é uma voz dentro do Congresso com poder de voto, poder de mobilização, e isso muda de patamar, né? A liderança ela não está só em cargos chaves de segundo escalão, são ministras e são deputadas. É uma conquista do próprio movimento, esses cargos todos, a criação do ministério. Mais uma vez, não é a favor do Estado, na verdade, a gente tem um atraso muito grande. Ainda há, né, a falta de estrutura com que o MPI funciona, a própria FUNAI, né, em relação a várias questões da saúde indígena e tudo mais. Mas há um espaço diferente. Né? Como a gente tem aí a visão muito errada, né, de olhar essas populações como pessoas abaixo intelectualmente e tudo mais, esses espaços sendo ocupados, né, por essas pessoas, ela tendo espaço de fala, na verdade elas calam muitas pessoas, porque elas estão muito mais preparadas, elas têm o conhecimento da cultura, né, delas próprias, né, de cada um dessa diversidade, né, de povos, e elas têm de aprender a nossa língua, a forma como a nossa sociedade funciona, até muito das questões democráticas, para fazer um debate claro a respeito de tudo que precisa ser falado, né? Sobre as questões relacionadas aos indígenas, mas você vê também sobre questões de direitos humanos. Né? Então, e elas se apresentam, né, com os seus brincos, com o cocá, com as suas pinturas. É um momento de tentativa de progresso, né, no país, de um entendimento da sociedade, aceitação dessas pessoas, de não negação. Porque o período militar também, ele acaba trazendo para a gente, em muitas dessas pesquisas que já foram apontadas, o quanto era violenta essa ação contra os indígenas e o quanto eles precisavam se negar, né, que não eram indígenas, exatamente. Esse autorracismo. Você encontra muitas pessoas em Manaus hoje que têm um rosto parecido com o meu e que preferem dizer que são descendentes de algum europeu, né, devido a esse autorracismo mesmo, em relação à cultura indígena, como se fosse menor, né, que todo mundo. Então, assim, a presença da Soninha, da Célia Chacriabá, né, com seus cocais, com a sua fala, ela faz muita diferença. Joênia Wapichana, ela é alguém que fez toda a diferença. Ontem mesmo nós falávamos sobre política com um grupo e alguém falava que a Joênia não sabia articular, porque a Joênia é séria e é muito característica do Wapichana. Eles sorriem, mas sorriem bem pouco, né? Eles estão tratando você com muita seriedade e tudo mais. Mas o que acontece é que, na minha opinião, vocês todos que cobrem política, veja, qualquer parlamentar que entre no Congresso Nacional, ele vai ter que se alinhar a algum grupo. Senão ele vai ter a menor chance de aprovar qualquer emenda, qualquer projeto, fazer aquilo andar, ser pautado, né? Veja que a Joênia, ela entra no Congresso e ela não entra num grupo, ela forma o grupo dela. Ela cria um grupo de apoio às suas próprias pautas, ela é eleita por Roraima, um estado de votação assim, recorde, né, em relação a essa questão bolsonarista. Ela é eleita devido a muita articulação e pensamento político e não representa só os povos indígenas de Roraima, ela entra num momento de resistência
representando todos os povos indígenas quando tem ali o governo anti-indígena do presidente Bolsonaro. A eleição dela foi muito bonita, muito importante. E rompeu muitas frentes, animou muitas pessoas. Veja a importância da Joênia estar nesse espaço, naquele momento. Quantos indígenas disseram, não, nós podemos ocupar também esse espaço, e as pessoas passaram a entender que eles também devem ocupar esse espaço. Essa é uma discussão. Tem vários vereadores, foi num nível que está crescendo, né? A questão do Juruna, por exemplo, naquela época, eu acho assim, o Juruna foi incrível, ele chegou com aquele gravadorzinho dele, né? Começou a procurar a imprensa para denunciar. Naquela época tinha muito problema da questão da terra dos Chavantes. Agora, o Juruna, depois que ele foi para o Congresso, foi muito difícil para ele, porque ele não tinha o domínio da língua, né? Ele ficava assim, muitas vezes frustrado, né? Ele batalhou demais, mas ele não tinha, a articulação era muito pequena, né? Porque tinha um índice problema de dominar a língua. E imagina jogar o Mário Juruna dentro do Congresso, né? Complicadíssimo para a cabeça dele. Eu acho que ali ele sofreu muita pressão, mas foi uma coisa importantíssima ele estar ali dentro, né? Mas agora é outra história, né? O que ela está falando, as pessoas têm. Olha, daqui a pouquinho a gente vai para a parte de membros, vou fazer uma rodada final aqui para todos, e você, então, que não é membro, entre para o time do jornalismo independente, tenha 60% de desconto nos itens que estão na loja do My News, inclusive a camiseta, a caneca e o Moleskine, e aí você, membro, também vai ter acesso a essa parte exclusiva que nós faremos para membros já. Mas eu queria, antes, pegar um personagem aqui para que todo mundo saiba da importância dele, o Cacique Raoni, Mara. O presidente Lula recentemente esteve na terra do Cacique Raoni, fez essa visita. Aliás, o Raoni subiu a rampa com ele. Então, assim, ele, e como disse a Eliana muito bem, historicamente mantém suas posições muito firmes, muito inabaláveis. Ele é um grande representante do Brasil nessa questão indígena, né? Se eu puder falar um pouquinho claro, sem Raoni, dúvida. Eu conheci Raoni quando no Ministério do Interior fez um churrasco na beira do Xingu para comemorar a chegada da rodovia do Xingu, a estrada de terra, né? Fomos uns jornalistas lá e Raoni estava no meio do mato, assim, todo pintado com os guerreiros, uma coisa muito bonita. Aí esse general Bandeira de Mello, chegou lá, que era o presidente da FUNAI, e falou assim: Raoni, você quer que a gente faça a sua cirurgia para tirar seu otoque, né? Se eu quiser, eu falo com o Cláudio Vilas Boas, né? Que era os Vilas Boas lá. Não deu. A primeira impressão minha. A segunda foi quando viemos, eles pegaram a estrada, passou, e puseram a balsa. Aí eles pegaram e afundaram a balsa, né? Foi um protesto dos Caiapó. Aí nós voltamos lá, e aí eu desci. Lá no protesto, a gente foi recebido pelo pessoal que já tinha lá, fizeram uma cidadezinha, com arma, com revólver, com espingarda e tudo. Então, com eles nós fizemos uma entrevista, e agora a gente tem que falar com os índios. Eu não conhecia assim, mas, né? Meu fotógrafo, o jeito é descer lá no Parque do Xingu, sem autorização, né? Aí, descemos no Xingu. Que incrível! Aí descemos, mas é assim que se fazia matéria. Que incrível! Aí, quando a gente chegou lá, conheci o Raoni. Eu tenho essa foto, inclusive, muito bonita, porque o Raoni estava de luto, né? Tinha morrido uma filha dele, ele perdeu várias filhas, né? Aí ele estava com o cabelinho, eu com meus 23 anos, ele com os 40 dele, que ele está com mais de 90, Raoni, agora eu acho que ele está com uns 90 e pouco. Gente, que entrevista, sabe? Nós dois assim na beira do Xingu, ele contando por que não ia deixar passar aquela estrada lá. E aquela estrada deu muitos conflitos. Eliana, e só para registrar, eu conheci o Raoni rapidamente no Congresso Nacional, foi uma honra muito grande. Mas ele não fala português, né? Ele fala a língua, ele fala estrategicamente, porque quando ele estava falando tinha uma tradução que foi sendo feita. Eu acho que é uma demonstração realmente de resistência, de você vários indígenas, exato. Sim. Porque ninguém é obrigado, né? Por que a gente não sabe falar a língua deles? Ele é o chefe de Estado. O Raoni está realmente num nível muito superior em relação à luta desse reconhecimento dos povos indígenas. Então, é uma escolha. Isso foi interessante, um paralelo. Ano passado, eu tive um contato rápido com indígenas Corubo, que são de recente contato lá do Vale do Javari. Que os povos isolados, as pessoas tendem ainda a achar mais que são selvagens. Geralmente usam essas palavras. O governador de Roraima, o Denário, já usou essa palavra, né, de uma forma muito infeliz. Mas o Corubo, que eu tentava entrevistar, sabia falar português.
aprendeu. Veja, às vezes ele sabe falar 3, 4 línguas. Às vezes a gente não sabe falar nem direito o português, né? É verdade. Mas o que acontece? Ele se negou a falar comigo, porque estavam querendo obrigá-lo a dar entrevista. Ele não ia aceitar. Uhum. Aí eu percebi, né, o constrangimento, eu não entendi a língua dele, mas percebi que ele não queria. Eu disse, olha, não há problema, eu respeito a decisão dele, não precisa dar entrevista. E foi o momento que ele me olhou de frente e me reconheceu. Então, há uma posição que é correta dele, né? Chega claro. de violência, né? Eles precisam ser Linguística respeitados. também. Respeitados né? também, as Violência lideranças. Você precisa falar na língua dele mesmo. Eu acho fantástico esse avanço. O Raoni, ele abriu, né, o Brasil para essa questão indígena e ele tem a postura de chefe, ele é um chefe, né? Claro. Você tem que respeitar. Conheceu o Raoni também, Mara? Pessoalmente, né? Olha, então... Não, e ele tem uma coerência, sabe? Em todos os momentos de crise, o Raoni foi perfeito. Ele é uma voz muito importante a ser isso. escutada, até por isso ele deu um puxãozinho de orelha no Lula em relação à Foz do Amazonas, né? Ele quis marcar a posição ali. Bom, gente, nós vamos agora para a nossa parte de membros, então você que não é membro, entre para o time do jornalismo independente do My News para acompanhar esta rodada final que vamos fazer discutindo o futuro da articulação dos povos indígenas. Até já.